A paz do Senhor Jesus. Bem-vindo ao novo estudo da Palavra de Deus. Hoje tem um tema muito bom para trabalhar, bem bíblico. Mas antes de começar, você loga no seu e-mail, no Google, certo? Ou se você tiver uma conta no seu Gmail, você loga no seu celular, ou no seu notebook, ou no seu computador. Uma vez logando, você vem aqui nesse botãozinho vermelho abaixo do vídeo e inscreve-se no meu canal. Basta clicar uma vez e pronto. E depois clica no like aqui, ó, na mãozinha gostei, ok? E não esqueça de compartilhar entre os amigos. Bom, o nosso tema de hoje é harmonia ou analogia entre as alianças. Harmonia ou analogia entre as alianças. Mas preste só atenção, tem 4 tópicos. O primeiro, a instituição da Páscoa no Velho Testamento. 2, a Páscoa no Novo Testamento e a instituição da ceia. 3, a instituição da circuncisão no VT, em Gênesis capítulo 17. E o quarto tópico, a circuncisão no NT e batismo, ok? Vamos aos itens que estão aí destacados nessa primeira telinha, ok? Mas antes de ir nessa primeira telinha, eu quero ler Hebreus, capítulo 7, versículo 11 ao 14, ok? Aqui em Hebreus, capítulo 7, versículo 11 ao 14, nos diz assim: se, portanto, a perfeição houvera sido mediante o sacerdócio levítico, pois nele baseado o povo recebeu a lei, que necessidade haveria ainda de que se levantasse outro sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque, e que não fosse contado segundo a ordem de Arão. Versículo 12, que é o versículo chave do que eu quero falar. Porque, mudando-se o sacerdócio, necessariamente se faz também mudança da lei. 13. Porque aquele de quem são ditas estas coisas pertence a outra tribo, da qual ninguém prestou serviço ao altar. Pois é evidente que o nosso Senhor procedeu de Judá, tribo a qual Moisés nunca atribuiu sacerdotes. Então vejamos, no versículo 2, que eu quero justamente focar, diz assim: mudando-se o sacerdócio, necessariamente se faz também mudança da lei. Então veja só, temos o Velho Testamento e o Novo Testamento. Algumas leis do Velho Testamento também são usadas no Novo Testamento. Entenda o seguinte: quando em uma empresa que tem um gerente, que tem um diretor, quando se troca o diretor de uma empresa, o gerente, aquele que entra, possivelmente ele vai acrescentar algumas ordens, ou alguns métodos, ou alguma coisa que possa mudar um pouco a filosofia da empresa. Não vai mudar 100%, mas alguma coisa que vai acrescentar ou tirar. Por exemplo, um diretor de uma escola. Um diretor tem um método de trabalhar na escola, outro já tem outro. E assim vai caminhando. Então veja só, aqui o que diz é o seguinte: no tempo de Moisés, havia os sacerdotes, que só vinham esses sacerdotes da família de Levi. Então toda a família de Levi foi onde o Senhor escolheu para servir no tabernáculo. Então só eles que poderiam fazer todo o ritual do tabernáculo. Só os levitas que faziam isso. E nunca se levantou um sacerdote de uma outra tribo. Então só era da família dos levitas. Então o que é que está dizendo aqui? Como houve uma mudança de sacerdote, houve essa mudança de sacerdote, ou seja, do Velho Testamento para o Novo Testamento, houve uma mudança. Qual mudança? Sai os levitas e entra Cristo como sacerdote. Como Cristo entrou como sacerdote,
ele não era da tribo dos levitas, mas sim da tribo de Judá. Então, como Cristo veio da tribo de Judá, uma tribo que nunca teve um sacerdote sequer, Cristo foi o primeiro sacerdote da tribo de Judá. Então, veja só, como veio de outra tribo, significa que teve novas ideias, novos, vamos dizer assim, novo tempero para a comida. Então, veja só, então algumas leis do Velho Testamento, elas passaram a ser substituídas por outras no Novo Testamento. E vamos observar essas leis, ok? Então, analisando aqui esta harmonia ou analogia entre as alianças. Eu tenho, de um lado esquerdo, não se preocupe que essas telas elas vão ser ampliadas, ok? Então, eu tenho do lado esquerdo a instituição da Páscoa no VT, que é o Velho Testamento, e no meu lado direito eu tenho a Páscoa no NT e a instituição da ceia, ok? Então, veja só, vamos para o VT. No VT, aqui nesta passagem do VT, eu tenho a passagem da instituição da Páscoa, onde Deus o chama Moisés e ali ele atribui a instituição da Páscoa. No Êxodo, capítulo 12, do versículo 3 ao 11. Por ser um texto longo, grande, eu vou só citar os tópicos. Então, do versículo 3, Deus direciona a Páscoa para a família. Então, veja só, Deus ele direciona a Páscoa para a família, no versículo 3. Do 5 ao 8, mostra os tipos de alimento que era usado na Páscoa do Senhor. Então, os alimentos eram cordeiro, um cabrito, pães, asmos e ervas amargas. Então, esse era o tipo de alimento usado na Páscoa do Senhor. Bom, no versículo 8, o que eles deveriam fazer naquela noite? Se você abrir a sua Bíblia, eu gostaria que você pudesse estar com a sua Bíblia aberta, dê uma pausa, abra nesta passagem de Êxodo, capítulo 12, que você vai encontrar onde foi criado a Páscoa. Então, o que eles deveriam fazer no versículo 8? Eles deveriam comer aqueles alimentos. No versículo 10, o que deve fazer com o resto do alimento? Às vezes, muitos questionam na igreja, o que é que faz com o alimento que sobra? O pão e o vinho, o que é que deve fazer? Você olha para a palavra de Deus e aí você tem a resposta. Então você vai procurar a resposta no versículo 10, que ensina como faria na Páscoa. Então, como a ceia ficou no lugar da Páscoa, então aprendemos pela palavra de Deus. E o versículo 11 de que forma deve se apresentar na Páscoa. Qual era a forma que eles deveriam se apresentar na Páscoa? Observe lá como era a forma deles se apresentar na Páscoa. Isso é muito importante você analisar os textos passo a passo, ok? Analise lá para você ter uma ideia como era a Páscoa do Senhor. Vamos agora ver essa Páscoa no Novo Testamento. Vamos agora para o Novo Testamento. A Páscoa no Novo Testamento e a instituição da ceia do Senhor. Ok? A ceia não existia no Velho Testamento. Vejamos. Em Lucas, o capítulo 22, eu tenho aqui no versículo 14, esta passagem eu vou ler, ok? Não agora, mas eu quero só destacar os tópicos. Há um destaque da palavra mesa. Eu quero explicar mesa a você, como era feita a mesa no Velho Testamento. No versículo 20, Cristo institui uma nova aliança. Vou falar também. Do 18 ao 19 dos versículos, os tipos de alimento para a ceia da Páscoa: fruto da vide e pão. Eram dois alimentos que eram usados justamente na Páscoa. Ok? Agora veja só, nesta Páscoa que Cristo estava realizando, que ele deu início à ceia do Senhor, que é a própria ceia dele, na Páscoa matava-se o cordeiro. Era o cordeiro que era matado na Páscoa. Aí veja só, o cordeiro não se fez presente com Cristo. O animal irracional não se fez presente. Mas qual era o cordeiro que deveria morrer?
Era justamente o cordeiro que iria para a cruz, o qual estava criando justamente a Santa Ceia, que era Cristo. É tanto que iremos ler agora o texto da passagem da palavra de Deus, Lucas 22, que é o capítulo. Então estamos aqui em Lucas, o capítulo 22, do 14 ao 20, nos dá o seguinte: 14 diz: chegada a hora, pôs-se Jesus à mesa, e com ele os apóstolos. O 15, disse-lhe: tenho desejado ansiosamente comer convosco esta Páscoa, antes do meu sofrimento. 16, pois vos digo que nunca mais comerei, até que ela se cumpra no reino de Deus. 17, e tomando um cálice, havendo dado graças, disse: recebei e reparti entre vós. Ok? Falando da palavra mesa. Ok? Mesa. Como seria a mesa no Velho Testamento para o Novo Testamento? Bom, quando nós estudamos a língua grega, ela nos dá uns reforços bem melhor do entendimento. A mesa, naquela época, não era igual à mesa que nós usamos hoje na nossa casa, com 4 pernas. A mesa era bem diferente. Como era essa mesa? Era um tapete estendido no chão, onde as pessoas se deitavam no sentido desta foto aqui, como esse rapaz está nesse momento, com o cotovelo para frente e a mão debaixo da cabeça. Então, eles se deitavam desta forma, ok? Isso em círculo ou em forma de U. Eles se deitavam ao redor daquele tapete. E com outra mão, eles se alimentavam da comida. Era desta forma que eles repousavam diante da mesa. É tanto que há uma passagem da palavra de Deus, em Lucas, o capítulo 7, o versículo 36 ao 38, onde se mostra a pecadora quando ela entra na casa onde Jesus estava comendo com as pessoas, e ela vai por trás de Jesus, nos pés dele, e começa a chorar, derramar as lágrimas nos pés, e começa a enxugar com seus cabelos. E depois ela derrama até um perfumezinho nos pés de Jesus. E aquela mulher não parava de chorar. Então, observe aquele texto que ela fica por trás de Jesus. Se ela ficou por trás de Jesus, a mesa não tinha 4 pernas. Porque se os pés de Jesus ficam debaixo de uma mesa, fica difícil ela entrar, porque a cadeira, naquela época, não é como a de hoje, que tinha também 4 pernas. Era um toco. Era um pedaço de madeira. Ok? Então, ela não tinha como entrar, porque era muita gente ao redor da mesa. Então, tome a ideia aí. Então, quando você lê essa passagem no português, você começa a entender. Mas se você lê no entendimento do grego, aí que você entende muito melhor ainda. Então, observe que eles deitavam desta forma, com o cotovelo para baixo. E muitas das vezes, eles sujavam o cotovelo e não as mãos. É tanto que lá em Mateus, o capítulo 15, versículo 1 e 2, os discípulos de Jesus são bombardeados pelos outros judeus, que diziam: olha, os teus discípulos não lavam as mãos quando estão comendo. De fato, eles lavavam o cotovelo quando iam comer, e não as mãos, porque eles achavam que o cotovelo estava sujo, não as mãos. E Cristo vai ali, usando a própria palavra de Deus para bombardear aqueles hipócritas, aqueles fariseus que estavam ali naquele momento. Então, são 2 passagens que eu estou mostrando para que você possa entender. Se você achar que é pouco, você pesquise mais um pouco na palavra de Deus e mergulhe, ok? Vamos continuar a leitura da palavra de Deus. Aqui, continuando Lucas, o 18 diz assim: pois vos digo que, de agora em diante, não mais beberei do fruto da videira, até que venha o reino de Deus. 19, e tomando um pão, tendo dado graças, o partiu e lhes deu, dizendo: isto é meu corpo oferecido por vós, fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este é o cálice da nova aliança no meu sangue, derramado em favor de vós. Então, observe que aqui Cristo, ele cria uma nova aliança entre ele e os seus discípulos, entre ele e aquele que estiver ceando, aquele que o receber,
uma nova aliança. Aqui ele institui justamente um novo ritmo para que o ser humano pudesse fazer durante a sua vida. Aliança. Então, voltando lá ao estudo, então continuando aqui o estudo da palavra de Deus, falei da palavra mesa, falei da instituição da nova aliança, e agora o cordeiro. Na Páscoa, o cordeiro é exatamente quem? Aquele o qual João aponta, Lá em João, capítulo 1, 29, diz assim: no dia seguinte, viu João a Jesus, que vinha para ele, e disse: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Esse João aí não era o João discípulo de Cristo, mas sim o João Batista, o que fazia o batismo nas águas para aqueles homens, para remissão dos pecados. Então, veja só, o Cordeiro então era Cristo. Então, na Páscoa, ali finaliza o trabalho da Páscoa em Cristo e nasce uma nova aliança no Senhor. Esta nova aliança é justamente a ceia do Senhor. É esta ceia que traz uma nova aliança para aqueles que aceitam a Cristo, aqueles que andam com o Senhor. Continuando a harmonia entre as alianças, tem aqui no Velho Testamento a instituição da circuncisão. No Velho Testamento, em Gênesis 17. Também é uma passagem longa, vou só ler os tópicos, que nos diz assim: no capítulo 17, versículo 9 ao 14, é início da circuncisão. A circuncisão era feita só entre os homens, nunca feito com mulheres. Nunca aconteceu no meio das mulheres. Lembrando que Abraão, ele circuncidou quando tinha 99 anos de idade. 99 anos de idade. E o 11 nos diz: em que parte era aplicada a aliança? Era na carne do homem, onde havia ali o prepúcio do homem. Exatamente, era puxado o prepúcio do homem e ali traçado um pedaço de pau para fazer corte no prepúcio do homem, ok? Então, no 12 diz assim: a aliança era feita com quantos dias? A aliança era feita a partir do 8º dia de vida. Assim era levada a criança para apresentar ao Senhor. Era também para escravo nascido na casa e comprado com dinheiro. O 13 diz assim: quem deveria ser circuncidado? Todos que estivessem na casa daquele homem que tivesse o direito para fazer isso. Todos eram circuncidados. É tanto que no 21:4 Abraão circuncida a seu filho Isaque. Ou seja, Abraão ele incrementa Isaque na aliança do Senhor. Ou seja, ele adiciona Isaque dentro da aliança de Deus. Ok? Então, continuando. Já no Novo Testamento, a circuncisão no Novo Testamento. Vamos olhar agora essa harmonia. Em Lucas, o capítulo 1, o versículo 57, o nascimento de João Batista. No 59, João Batista é circuncidado. No capítulo 2 de Lucas, no versículo 7, o nascimento de Cristo. No versículo 27, Jesus é circuncidado. Então, até aí, Jesus está seguindo o ritmo do Velho Testamento. Caminhando no Velho Testamento, no 22, Jesus é apresentado ao Senhor. Por que ele é apresentado? Vamos dar um pulinho lá no Velho Testamento, ok? No Velho Testamento. Estando aqui no Velho Testamento, em Levítico, capítulo 12, do versículo 6 ao 8, o filho ou a filha deveria ser levado ao sacerdote, ou seja, deveria ser apresentado ao sacerdote. Vamos ler essa passagem. Então, observando aqui em Levítico, capítulo 12, versículo 6 ao 8, que nos diz: e cumpridos os dias da sua purificação por filho ou filha, trará ao sacerdote um cordeiro de 1 ano por holocausto, e um pombinho ou uma rola por oferta pelo pecado, à porta da tenda da congregação. Versículo 7. O sacerdote oferecerá perante o Senhor e pela mulher fará expiação, e ela será purificada do seu fluxo de sangue.
Esta é a lei da que der à luz menino ou menina. Versículo 8. Mas, se as suas posses não lhe permitirá trazer um cordeiro, tomará, então, 2 rolas ou 2 pombinhos, um para o holocausto e o outro para a oferta pelo pecado. Assim, o sacerdote fará expiação pela mulher e será limpa. Veja só, as pessoas que não tivessem posses, né, dinheiro, para comprar um cordeiro, ela teria que trazer 2 rolas ou 2 pombinhos. 2 rolas ou 2 pombinhos. Para quê? Para justamente oferecer fazer um holocausto e pelo pecado. Era um sacrifício, ela teria que fazer, ok? Então, quando nascesse um filho ou uma filha, teria que fazer essa apresentação ao sacerdote, para ele ali fazer o holocausto e o sacrifício, e ali a mulher ser purificada das suas imundícies. Então, veja só, o que acontece? Vamos agora para o Novo Testamento. Agora, no Novo Testamento, vamos ler agora a passagem de Lucas. Completado 8 dias para ser circuncidados, o menino deram-lhe o nome de Jesus. Lucas capítulo 2, 21. Como lhe chamará o anjo antes de ser concebido? O 22. Passados os dias da purificação deles, segundo a lei de Moisés, levaram-no a Jerusalém para o apresentarem ao Senhor. Observe que Cristo foi apresentado a Deus. 23. Conforme o que está escrito na lei do Senhor, todo primogênito ao Senhor será consagrado. O 24. E para oferecer um sacrifício, segundo o que está escrito na referida lei, um par de rolas ou 2 pombinhos. Então veja só, observando aqui, par de rolas ou 2 pombinhos eram levados. Esta passagem de Lucas, o capítulo 2, do 21 ao 24, é quando Maria ela leva Jesus ao sacerdote, o apresenta Jesus, né? Apresenta lá Jesus, e depois de apresentar, o que é que ela faz? Ela leva consigo rolas ou pombinhos para apresentar como sacrifício pelo pecado. Então veja só, a Igreja Católica diz que Maria ela é imaculada. Se observar a palavra imaculada no dicionário, é uma pessoa sem pecado. Ora, se era uma pessoa sem pecado, por que ela foi oferecer sacrifício num altar? Por que ela levou o par de rolas ou par de pombinhos para oferecer sacrifício ao altar? Então, uma pessoa que que não tem pecado, ela jamais faria isso. Então, é sinal que ela era pecadora. Outro ponto importante que eu quero observar. Aqui na harmonia, diz o seguinte, né? Jesus foi consagrado ao Senhor. Ótimo. No Novo Testamento. No Velho Testamento, diz o seguinte: o primogênito, no Velho Testamento, era consagrado a Deus. O primogênito, ou seja, todo primogênito era consagrado a Deus. Lá em Êxodo, capítulo 13, de 1 a 2, Deus diz: consagra-me todo primogênito. Quer dizer, o objetivo da circuncisão era o afastamento dos costumes pagãos para um povo o qual estava selecionado para Deus. Então Deus, quando cria a circuncisão, ele estava separando aquele povo do meio do povo pagão, para ver uma diferença entre o povo de Deus, um povo santo, e um povo não santo. Isso está lá em Josué 5:9, como também está lá em 1 Samuel, capítulo 1, 21 ao 23, quando Ana ela recebe a criança do Senhor, depois que ela engravida, que tem a criança, que chega o dia de ela levar a criança para o costume dos judeus, né? E ao levar o sacerdote, quando o marido dela chama, ela faz: eu não posso ir porque a criança não desmamou no meu seio, mas quando chegar esse dia eu vou levar. Então essa passagem está lá em 1 Samuel, o capítulo 1, 21. A Ana, que não tinha criança, desejava e era estéril. Então veja só, aqui diz que todo primogênito deveria ser consagrado.
e Cristo foi consagrado. Ora, se Cristo foi consagrado, Lucas diz que ele era primogênito. Primogênito é uma palavra que diz que é o primeiro de uma sequência de filhos. Então, também a Igreja Católica afirma que Maria não teve mais filhos. Mas Lucas chama ele de primogênito. Ou seja, se é primogênito, é porque ele é o primeiro dos filhos que aquela pessoa vai ter ou terá mais na frente. Então, já é uma contradição dentro da igreja quando coloca que Cristo, Maria só teve Cristo. De fato, ela teve mais de um. Ok? Isso está no meu estudo de número 14, né? No estudo de número 14, que tem como título Jesus teve irmão. Então, observe lá que tenho esse estudo baseado nos irmãos de Jesus. Tá? Então, lembrando que o primogênito não é de forma alguma a única pessoa, mas o primeiro é de uma sequência. Então, resumindo o que aprendemos hoje, lembrando você que a instituição da circuncisão hoje não se mais pratica no meio cristão, nem judeu-cristão. Hoje se pratica o batismo. Então, observe que o batismo ele ficou no lugar da circuncisão, ok? Ficou no lugar da circuncisão. No Velho Testamento havia a instituição da Páscoa, quando Deus criou ali a Páscoa. No Velho Testamento, a Páscoa termina em Jesus, a última Páscoa, e entra a nova aliança, que é a ceia do Senhor. Então a ceia ela passa a ficar no lugar da Páscoa. Então os cristãos hoje eles realizam a ceia. O cristão, como o judeu cristão também realiza a ceia. Ok? Então veja essa harmonia ou analogia entre as alianças. Espero que você tenha entendido, ok? Esse estudo, essa harmonia entre um evento do Velho Testamento e um evento no Novo Testamento. Quem ficou e quem saiu. Então, o resumo é este. No Novo Testamento ficou a ceia no lugar da Páscoa. No Novo Testamento ficou o batismo no lugar da circuncisão. Ok? Dê um like, inscreva-se no meu canal e até a próxima.